Agora vamos entender como é o processo da programação de um painel repetidor PRCE. Inicialmente, ao conectar o painel na rede elétrica ainda na sua bancada, ele irá demonstrar para vocês algumas informações. Primeiramente, na linha superior, indicando o modelo, repetidor PRCE. Na linha inferior, nós temos a versão do firmware do dispositivo e também o endereço pré-definido em fábrica, no caso, endereço 1. Para realizar o processo de programação, é necessário fechar o jumper de programação desse dispositivo. Diferentemente dos demais dispositivos endereçáveis, o painel repetidor é programado diretamente nele, inclusive o seu endereço. Para iniciarmos esse processo de programação, primeiramente conecte o seu painel à rede elétrica ou então às baterias auxiliares, para assim podermos realizar o processo de configuração. Já com o painel devidamente ligado, feche o jumper de programação de dispositivo, indicado como JP2 aqui na placa do painel. Com o jumper fechado, vamos à programação. A primeira informação que o display da central irá informar para vocês após o fechamento do jumper de programação é Mod Setup, programar endereço. Essa é uma configuração realizada diretamente no painel. Sendo assim, para acessar essa função de configuração, utilize a tecla Cancela Buzzer. Com a opção selecionada, aqui, utilize seta para cima ou seta para baixo para definir o endereço que o painel repetidor irá ocupar dentro do sistema. Vamos colocar ele como endereço número 2. Aperte Cancela Buzzer para confirmar a seleção. E pronto, o endereço do painel repetidor está configurado. Seguindo, vamos verificar quais são as outras opções de configuração dentro do Mod Setup do PRCE. Utilizando seta para cima, vamos verificar que a próxima opção é a opção de ajustar o relógio. E aqui é exatamente o mesmo processo da central, muito simples. Para acessar essa configuração, utilize a tecla Cancela Buzzer. E utilizando as teclas seta para cima e seta para baixo, iremos definir cada uma das informações do display, começando pela informação de hora. Vamos alterar aqui para as 12, confirmar com Cancela Buzzer e automaticamente ir para a próxima definição. Os minutos vamos colocar aqui como 10. Cancela Buzzer para confirmar e ir para a próxima. E agora nós começaremos a alterar as informações de data, começando por dia, mês e ano. Aqui, vamos manter a mesma data já programada, então apenas confirmar com Cancela Buzzer. E pronto, o relógio já está ajustado. Seguindo, vamos verificar a próxima configuração dentro do Mod Setup. Programar via PC USB. O painel repetidor PRCE também precisa ser configurado de uma forma bem parecida como foi executada com a central onde ele está conectado. A diferença aqui é que a única configuração que nós iremos realizar é a configuração de descrição dos endereços, ou seja, aqui será preciso realizar novamente o processo de descrição do local de cada dispositivo instalado no sistema, da mesma forma como foi realizado lá com a central. Porém, através do software programador PUC-E, você consegue utilizar a mesma configuração já utilizada lá na central para realizar também a configuração do painel repetidor. Esse processo todo de configuração está disponível no vídeo descritivo de programação do software PUC-E. Sendo assim, para realizar a sua configuração através do software, será necessária a conexão do cabo mini USB diretamente no conector existente na placa e depois acessar essa configuração através da tecla Cancela Buzzer. Ao acessar essa configuração, o display do painel nos mostra que ele está preparado para esse tipo de procedimento, indicando que ele está sendo configurado através do PC via conexão USB. Além disso, essa barra em movimento indica que esse processo está sendo executado corretamente. Agora, basta executar o processo de programação e, após isso, apertar a tecla Reset. Pronto, o seu painel repetidor PRCE já está devidamente configurado. Agora, vamos conhecer o painel repetidor PRCE.
Aqui nós estamos com a versão na cor branca. Porém, a versão na cor preta, para ser compatível com a central já existente na sua instalação, também está disponível. Agora, nós vamos conhecer o processo de operação do painel repetidor PRCE, iniciando por conhecer os botões e a IHM desse painel. Observando para ele, nós temos as seguintes indicações luminosas, iniciando pelo LED de supervisão, que pisca constantemente, indicando que o dispositivo está sendo supervisionado pela central. Seguindo, nós temos o LED de alimentação, indicando que o painel repetidor está sendo alimentado corretamente pela rede elétrica do local. Logo abaixo, nós temos o LED de teclado, aceso, indicando que todos os botões do painel estão habilitados para operação. À direita, nós temos o LED de alarme, que sempre acenderá quando as sirenes do sistema de detecção e alarme de incêndio estiverem acionadas. Logo abaixo ao LED de alarme, nós temos o LED de avaria, que acenderá indicando quando existir algum tipo de avaria dentro do sistema. Caso essa avaria seja de falha de comunicação com algum dispositivo instalado na central, o display exibirá exatamente qual é esse dispositivo. Primeiramente, irei simular uma falha de comunicação com o dispositivo. Aqui, o painel repetidor indica com clareza. Caso essa avaria seja diretamente na central, como um curto no laço ou uma fuga à terra, por exemplo, o display do painel repetidor exibirá a informação avaria central, favor verificar, pois essa correção deve ser executada diretamente na central, e lá você terá toda a informação completa desse tipo de avaria. Logo abaixo nós temos o LED de atendido, que indica que a tecla cancela buzzer do painel repetidor foi pressionada, indicando que alguém já atendeu aquele evento específico. Seguindo, nós temos os botões de operação do sistema, lembrando que a operação realizada no painel repetidor operará todo o sistema de detecção e alarme de incêndio do empreendimento. Para começar, vamos iniciar pela tecla Ativa Sirene. Essa tecla é responsável por acionar todas as sirenes do empreendimento, além de executar todas as automações através dos módulos de interface. Para acioná-la, basta pressioná-la por alguns segundos e após isso o sistema todo será acionado. Seguindo, nós temos a tecla Cancela Sirene. Essa tecla serve para cancelar as sirenes de todo o sistema de detecção e alarme de incêndio, não importando de onde veio esse acionamento, sendo da tecla Ativa Sirene do painel repetidor ou da central de alarme de incêndio, ou também de qualquer dispositivo do sistema. Seguindo, nós temos a tecla Cancela Buzzer. Essa tecla serve para cancelar o buzzer interno do painel repetidor e também da central. Continuando com as teclas, nós temos a tecla de Reset. Essa tecla serve para resetar todo o sistema de detecção e alarme de incêndio, ou seja, resetará o painel repetidor e também a central do sistema. Agora, vamos simular algumas operações para verificar como será essa identificação através do painel repetidor PRCE. Primeiramente, vamos executar uma falha de comunicação com o dispositivo. Para operar uma falha de operação no sistema ou um tipo de avaria, como falha de comunicação com um dispositivo específico, utilize a tecla Cancela Buzzer inicialmente para fazer com que o buzzer de todo o sistema seja silenciado e depois verifique qual dispositivo específico está indicando essa falha. Após a correção, o sistema volta a supervisionar normalmente. Agora, vamos simular um outro tipo de avaria, como um curto no laço, por exemplo. Aqui, após a avaria ser indicada pelo display do painel repetidor, nós podemos verificar que é uma avaria específica da central. Então, todo o processo de correção e verificação deve ser executado diretamente na central. Após o processo de correção ser executado com sucesso, o sistema precisa ser resetado para que ele volte a funcionar normalmente.
Então, vamos apertar a tecla Reset e aguardar que após a correção do sistema, a central e o painel repetidor voltará a funcionar ao seu sistema normal de supervisão. Aqui nós podemos verificar. Painel repetidor conectado. Pronto. O painel repetidor já está em sistema normal de operação. Agora que nós já verificamos as avarias, vamos entender um pouco sobre a operação da tecla Ativa Sirene. Aqui, quando nós apertarmos a tecla Ativa Sirene para acionar todas as sirenes da edificação, o painel repetidor manda essa informação para a central e a central sim será a responsável por esse acionamento. Vamos lá. Para acionar então, pressione a tecla Ativa Sirene por alguns segundos. Aqui nós podemos verificar algumas situações. Primeiramente, o LED de alarme já acendeu na cor vermelha, indicando que as sirenes estão acionadas. Além disso, o display da central indicou a ativação dessa tecla, ativa sirene manual, e mais uma informação nos foi dada, que é o buzzer interno da central. Através desse buzzer específico de acionamento de fogo, a central indica que existe um acionamento no sistema. Além disso, após o processo e operação aqui da tecla Ativa Sirene, eu utilizei a tecla Cancela Buzzer para silenciar o buzzer intermitente que informa o tipo de acionamento de fogo. Porém, apesar da tecla Cancela Buzzer ter sido pressionada e o LED de atendido indicar que esse evento já está sendo atendido, a central continua indicando que o evento ainda não foi resolvido através de um buzzer que é emitido de tempo em tempo. Para cancelar esse tipo de situação, vamos utilizar a tecla Cancela Sirene. Ao utilizarmos a tecla Cancela Sirene, o painel repetidor manda essa informação para a central e a central executará esse processo. Após isso, como foi uma ativação diretamente no painel através da tecla Ativa Sirene, o painel repetidor retornará ao seu modo normal de supervisão. Agora, nós vamos simular um acionamento por um dispositivo, para verificarmos como o processo ocorre de forma diferente. Sendo assim, irei utilizar um acionador manual que está conectado à central. Levantando aqui o basculante de proteção, pressionando, indicando o fogo, a central já começou a indicar. E agora nós podemos verificar aqui no display do painel repetidor essa informação. Vamos utilizar a tecla Cancela Buzzer. Aguardar o processo ser executado. E após o buzzer ser cancelado tanto na central como no painel repetidor, nós temos a informação no display, indicando fogo, endereço 001 e na linha inferior a descrição do endereço. No caso aqui, como está ainda com o padrão de fábrica, indicando a informação endereço 001. Após o dispositivo ser rearmado, utilizando a chave de rearme aqui, após o dispositivo ser rearmado, o painel repetidor continuará exibindo a informação de fogo, até que alguém resolva isso de maneira manual diretamente na central, resetando o sistema. Agora, vamos simular um outro tipo de avaria. Digamos que a sua central principal do sistema pare de funcionar por algum motivo. Vamos verificar como será a reação do PRCE nesses casos. Ao verificar que a central parou de funcionar, o painel repetidor entende que o processo de reset foi executado. Porém, caso a comunicação não volte em um período de tempo, ele irá indicar alguma outra informação no seu display. Como nós podemos verificar agora: erro, comunicação, verificar a central. A partir daqui, duas coisas podem ter ocorrido. Uma delas é a central parar de funcionar ou ter sido desligada para algum tipo de manutenção, e a outra é que houve algum tipo de rompimento no cabo de comunicação entre a central e o painel repetidor. Sendo assim, é necessário verificar e resolver esse problema. Após a correção dessa falha, o painel repetidor voltará a se comunicar normalmente com a central, como nós veremos agora. Após a central ser religada, o painel repetidor reconhece isso e inicia o seu processo de conexão com ela, voltando ao seu estágio de supervisão normal novamente. Agora vamos conhecer o PRCE por dentro. Basicamente, ele é formado por duas placas: a placa CPU do painel e a placa fonte de alimentação.
Vamos iniciar esse processo pela placa CPU do painel. Inicialmente, nós temos os conectores dos laços. Como o painel repetidor é um dispositivo endereçável comum, ele é instalado diretamente nos laços das centrais endereçáveis do sistema. Sendo assim, nós temos um local para a entrada do cabeamento, indicado por L-, C e L+, para a conexão das 3 vias do cabo de instrumentação de alarme de incêndio, e um borne de saída, indicado também por L-, C e L+. Sendo assim, esse borne de entrada é utilizado para a conexão do cabo que vem diretamente da central ou do dispositivo anterior ao painel repetidor. E o borne de saída é aquele que é utilizado para sair com o cabeamento do painel repetidor e então ir para o próximo dispositivo seguindo com a sua instalação no sistema. Além dos bornes de conexão, nós temos o jumper JP2, que é o jumper de configuração do painel repetidor. Para acessar o modo setup do painel repetidor, basta ligá-lo à rede elétrica e fechar o jumper JP2. Assim, você terá acesso a todo o modo de configuração desse painel. Após o término desse processo, basta abrir o jumper e apertar a tecla Reset. Seguindo, nós temos o conector mini USB, que é por onde você irá realizar a programação do seu painel repetidor através do software programador PUC. Esse processo é simples e, para facilitar esse processo, verifique o vídeo de utilização do software programador. Seguindo, nós temos o conector Flat Cable, que leva as informações da fonte ao painel e do painel para a fonte. Ainda na parte superior da placa, nós temos o jumper JP3, responsável pelo acionamento do buzzer interno da central. E para terminar a apresentação da placa CPU do painel, nós temos o trimpote de ajuste para o contraste do display. Saindo da placa CPU do painel, vamos então conhecer a placa fonte. E aqui nós começamos pelo borne de conexão da rede elétrica. Aqui existem 3 indicações. Uma para fase, uma para terra, que é o aterramento e a proteção do sistema, e outra para neutro. Caso na sua região as conexões elétricas sejam formadas por fase-fase, não tem problema, basta utilizar esse mesmo conector indicado com a letra N para neutro para conectar a sua segunda fase. Seguindo, nós temos o conector da bateria, e aqui essa conexão já vem de fábrica com 2 condutores com cores distintas indicando preto para negativo e vermelho para conexão positiva na bateria. Importante, aqui, caso a polaridade das baterias sejam invertidas, um LED de advertência irá acender no meio da placa, indicando essa conexão errada. Assim, é necessário que essa conexão seja corrigida o mais rápido possível, para evitar que danos maiores ocorram à placa da fonte do painel. Seguindo, nós temos o conector de sirenes convencionais, com 2 indicações, S- e S+. É importante que essas polaridades sejam seguidas e, além disso, que a capacidade máxima dessa saída também seja observada. Essa capacidade é de 2 amperes. Seguindo, nós temos o conector do relé auxiliar, que pode ser utilizado para enviar uma informação de acionamento a outros sistemas ou então acionar algum tipo de automação do empreendimento. Logo ao lado, nós temos o conector do Flat Cable, que leva todas as informações da fonte para a placa CPU. Aqui, nós temos a proteção na entrada da rede elétrica realizada por um fusível e mais abaixo, os suportes para as baterias. Como todo sistema de detecção e alarme de incêndio atua em 24 volts, é necessário que o painel repetidor também tenha uma alimentação secundária, para que, em caso de falta de alimentação principal da rede elétrica, o sistema continue funcionando como um todo. Essa alimentação secundária é formada por 2 baterias de 12 volts ligadas em série. Após o término das conexões e configurações do seu painel repetidor, você já pode colocar o seu sistema para funcionar.